Difícil a situação do seu Saindo da Bolha, viu? Olha só, tem um julgamento do Kyle Rittenhouse, terminou a COP26, tá na beira de uma guerra entre Argélia e Marrocos, tem um baita pipinão lá na fronteira da Polônia, dá pra fazer uns 5 Saindo da Bolha aí com o pé nas costas, mas obviamente não tem como. Então a gente resolveu fazer o seguinte, focar, vamos tentar fazer o melhor programa sobre o julgamento do Kyle Rittenhouse que vocês vão encontrar por aí. Promessa difícil. Mas de verdade, esse é um dos mais significativos momentos da recente política americana. A gente queria focar, porque a gente acaba sendo sempre a nossa vertente, né? Não deveria ser um momento importantíssimo da política, porque nós estamos falando sobre justiça, mas é. E não vai caber, muito provavelmente, não vai caber tudo aqui nesse episódio hoje. Vai ter que fazer uma parte 2 especificamente aí do julgamento em si. Hoje a gente vai contextualizar um monte de coisa. Então é isso. Nosso objetivo é que vocês saiam daqui pós-graduados nesse tema, prontos para discutir e surrar qualquer cabeça de bagre que entre no caminho de vocês falando besteira sobre o assunto. E olha, o que não falta é cabeça de bagre e a gente falando besteira sobre esse assunto, tá bom? Então vamos que vamos. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. Caio é Inocente, parte 1. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 94 e a gente tem um longo caminho aqui pela frente para percorrer junto aí com vocês. Então hoje o que a gente vai fazer é ir direto pro jabá, tá bom? Tiro certo, em homenagem ao Kyle Rittenhouse. Vamos lá, para quem ainda não conhecia a gente ou ainda não fez, a gente pede para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir a gente lá no canal Saindo da Bolha, né, no YouTube. Clica, dá o like no episódio, dá o share com os amigos, que é super importante. Clica no sininho, faz aquela história toda. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede para dar o share desse episódio mesmo para quem estiver nas redes sociais, porque sempre é mais complicado no nosso caso ter divulgação. E por fim, passa para vocês o nosso endereço do canal do Telegram. Vamos lá? bit.ly/Telegram/bolha, bit.ly/Telegram/bolha. É isso aí, jabá feito. 1, 2, 3, vida que segue. Começando do começo. Quem quiser pegar o começo do começo de tudo, o ideal é pegar o nosso episódio 69 da Bolinha da Semana, chamava Os Mártires do Black Lives Matter. É um episódio que já caiu uma vez também, a gente teve que subir de novo, nunca entendemos exatamente por quê. E eu vou ver se a gente consegue também na sequência, depois de colocar esses 2 episódios aqui do Kyle Rittenhouse, a gente subir no YouTube também, para vocês terem uma referência, quem não acompanha a gente no podcast, ter essa possibilidade de dar uma analisada lá pelo YouTube. Lá a gente conta o perfil de cada um desses ditos mártires que a esquerda americana selecionou para representar como vítimas, tá, do Black Lives Matter. E eu quero que vocês reparem uma coisa desde o começo. O que tem em comum entre os principais personagens de todas essas várias histórias? Tanto as que a gente já contou nos episódios passados, como do que a gente vai falar daqui para frente, que a gente vai contar daqui a pouco. E, num certo sentido, é um certo spoiler, tá? Que é afirmar o seguinte: todos, e eu vou repetir, todos os personagens são criminosos, todos, do George Floyd até as pessoas que o Kyle Rittenhouse atirou e matou e feriu, são todos, sem exceção, criminosos, com uma lindíssima ficha corrida, tá? A história que eu tenho certeza que o Kyle Rittenhouse não queria estar vivendo hoje, de forma alguma, começa exatamente na tarde do dia 23 de agosto do ano passado. Um marginal chamado Jacob Blake, que tinha o mau hábito de abusar sexualmente da sua ex-namorada, foi, digamos assim, visitá-la novamente, tá? Ele tinha um mandado de restrição, né, porque ele não podia se aproximar da casa da mulher, por causa do seu histórico anterior. Ele passava 1, 2 vezes por ano lá na casa da mulher
e abusava sexualmente dela. Ainda assim, então ele foi de novo na casa dela, tava nem aí, abusou da mulher de novo e saiu da casa dela com as chaves do carro. Quer dizer, além de roubar, ele ia ainda fazer mal para a moça, ainda ia roubar as chaves do carro. A essa altura, então, já tinha uma chamada para a polícia, que quem fez foi a vítima, dizendo que o Blake estava com as chaves do carro dela, que era um carro alugado, nem era dela. Quando a polícia chegou, o Blake estava saindo do lugar e já tinha uma pequena quantidade ali de pessoas acompanhando o barraco, né? Aquela coisa bacana. E ele ainda estava armado com uma faca. E ele resolveu dar uma banana para os policiais. Tô nem aí, eu não vou parar, não vou conversar com vocês, não vou ser preso. Não. E foi continuando, foi empurrando, indo embora na direção do carro para roubar, na cara da polícia, roubar o carro da ex-namorada. O cara super gente boa. Drogadão, né? A polícia meteu o taser nele, não funcionou. Ele avançou, empurrou os caras, os policiais, continuou na direção do carro, enfrentou os dois policiais. E quando ela abriu a porta do carro, ele se abaixou para pegar algo. O policial disse que seria uma faca e o Blake tomou lá 6 ou 7 pipocos, mais ou menos. E nesse barraco todo, o que acontece é que a mulher, que também saiu gritando de casa, aquela coisa lá toda, ela disse que o Blake tinha as chaves dela, keys, né, em inglês. E os policiais e algumas testemunhas entenderam kids, ou seja, os filhos, na visão dos policiais. Então o Blake ia roubar o carro e sequestrar as crianças. Enfim, ele se ferrou, tá? Com criança ou sem criança dentro do carro, ele é um safado. E no final das contas, sim, ele tinha uma faca ali no piso do carro, onde ele poderia atacar os policiais, tomou um monte de tiro e não morreu, tá? O importante é o seguinte, ainda por cima, não morreu. Então, o que aconteceu? Precisa botar o reloginho para vocês imaginar? Claro que não, nem precisa, né? A história que se transformou é a velha história de sempre. A polícia violenta é uma polícia racista. E é interessante que ninguém ligou para o fato do cara ser um abusador sexual drogado. E que a vítima, a ex-namorada, também era negra. Ou seja, ele abusava consistentemente de uma mulher negra, né? Mas isso não era importante. Coitado, ele era uma vítima da opressão e a polícia era racista, tá? É o famoso... Então, no caso de Jacob Blake, ele tinha lá a carta branca de ter o abuso sexual do bem, né? Alguma coisa nesse sentido. Não houve nenhum protesto de grupo feminista, nada, etc. A mulher vítima nunca é lembrada nessa história. O Blake foi vítima de uma polícia racista, entre aspas, no auge do verão americano lá de 2020, em que o país estava literalmente pegando fogo depois da história mal contada lá do George Floyd. A cidade onde tudo isso acontecia, que era Kenosha, e aqui é uma informação importante, ela fica virtualmente na divisa do estado na divisa de Wisconsin com Illinois, tá? Então ela fica entre Chicago, do lado de Chicago, e a maior cidade de Wisconsin, que é o Milwaukee, tá? Mas fica bem na divisazinha mesmo, tá? Guarda isso que é importante. A partir desse ponto, e já na mesma noite, depois da dos tiros que o Jacob Blake levou, já começavam a ter avisos pela cidade que a coisa ia esquentar, de que estava indo gente para lá para protestar, sabe como é que é, né? E que haveria, aspas, protestos contra a violência que o Blake teria sofrido, e a cidade já, de fato, começou a sentir os efeitos pesados no dia seguinte, passando aí por uma experiência que outros lugares já tinham passado por aquele verão com essas aspas, manifestações do Black Lives Matter junto com a Antifa, né? Então, basicamente, o que era esse protesto? Basicamente, é saque e incêndio de estabelecimento comercial. Aliás, esses protestos contra os tiros no Jacob Blake também levaram a aspas, protestos em outras cidades que não tinham nada a ver com isso, como, por exemplo, Nova York e Los Angeles, tá? Mas podem ter certeza, nada programado, claro, wink, wink, tudo super orgânico, tudo sem organização, tá? E que isso veio só da raiva do pessoal que está sentindo. E eles querem que você acredite nisso, tá? Porque eles têm certeza, ponham isso na cabeça, eles têm certeza que a gente é tudo bobinho. Kyle Rittenhouse. O Kyle Rittenhouse é um molecão, tá? Pra mim, pelo menos, vendo um moleque de 18 anos, 17, na época da confusão toda, passar o que ele tem passado na vida dele, pra mim é verdadeiramente
espantoso. Ele nasceu na região ali da Muvuca, onde aconteceu toda a confusão, e o barato pessoal dele era a polícia, tá? Ele participou do programa de cadetes da polícia da região, também participou do programa de cadetes dos corpos de bombeiro. Ele tinha um emprego como salva-vidas na YMCA. Era um cara legal, um cara que tinha uma noção de ajudar, tá? Ele chegou a ter um programa de captação de dinheiro lá, de conseguir uma vaquinha para arrecadar dinheiro para policiais que estavam precisando, e era um divulgador da causa lá do Blue Lives Matter, ou seja, era um divulgador da importância da polícia, de que eles também são vítimas da violência como um todo. Cara, esse moleque, com esse perfil, é a quintessência do que qualquer jornalista ou militante de esquerda mais odeia no mundo. Então junta isso com o fato dele ter participado perto aí da data dos conflitos de um comício do Trump, e o que você tem? Claro, gente, você tem, claro, a visão de que ele só pode ser um supremacista branco, certo? Como é que pode, gente, nessa idade, moleque, achar polícia uma carreira viável, gostar do Trump, pior, ter uma arma? Nossa, que coisa medonha, né? Isso, e o menino tinha uma arma, assim como milhões de jovens americanos têm armas registradas também, mas essa história é diferente, né? Para ele não pode. Lembra o seguinte, o perfil leite com pera urbanoide da esquerda simplesmente não entende essa lógica. Esse perfil não passa na cabeça das pessoas. É como perguntar para mim, que eu fui um moleque criado em apartamento, numa cidade grande, estudou lá em colégio particular, totalmente leite com pera também. Você quer uma arma? Você pergunta para mim e fala, não, em princípio eu não quero. Atualmente, eu não faço questão de ter uma arma, até porque eu nem sei atirar, né? Apesar de ter uma vontade sim de passar por um stand de tiro para ver como é que é, mas não, nunca tive vontade de ter uma arma. E isso é uma questão cultural, né? Acontece que, via de regra, a cabeça de esquerda urbana tem um certo probleminha de lembrar que as suas realidades culturais não são as realidades culturais de todo o universo, né? Pois é, logo, se eu não quero e eu acho que eu não preciso de uma arma, então todo mundo não tem por que querer e não deve ter nenhum motivo para ter uma arma. Eles acham que quem vive no centro de São Paulo é exatamente a mesma vida do cara que vive numa fazenda no Mato Grosso. Não é. E fora isso, então, se eu não penso como o cara, se eu penso de maneira diferente, se eu quero uma arma, se eu acho que é importante ter uma arma, a certeza, então, é que essa pessoa que quer arma, ela só pode ter um desvio de caráter gravíssimo, né? E que, por associação, por ter um desvio de caráter gravíssimo, já se lasca junto aí uma característica de racista no meio para dizer que a pessoa é supremacista branco, né? Branco com arma só pode ser supremacista branco. Simples assim. Mas o Caio não era supremacista branco, não é supremacista branco. A sua mãe, que é enfermeira, criou o Caio boa parte da vida sozinho, também não é supremacista branca, apesar da imprensa ter decidido num determinado momento de narrativa de que essa tendência dele veio dela. E ela inclusive deu uma entrevista recente, ela tá em choque, falando da onde saiu essa história de que ela era racista, supremacista branco, tá? Pois é, a dona Wendy, que é o nome dela, né? Aliás, pela idade do rapaz, ela deve ser até bobear um pouco mais nova que eu. Mas na minha época, a mãe de colega era a dona sempre na frente, né? Derivei total. Então, dona Wendy, hoje em dia você não precisa ser nada, né? Basta que a imprensa diga que você é para você ser. É importante reforçar a origem de um fascista, entende? A narrativa é essa. Bom, se o Kyle Rittenhouse é fascista, é supremacista branco, é legal que os pais, no caso ele tem uma mãe, é importante que a mãe tenha essa origem também para mostrar, não, cara, isso aí é cultural, isso já está na raiz dele, tá? Então tem que mostrar que isso é sistêmico, desde sempre. Eles são brancos, são daquela região, eles têm arma, logo a mãe também deve ser. Então, se o Kyle a dona Wendy também tem que ser, entendeu? Outro ponto importante, quer dizer, absurdo, é que a mãe, ao passar a aparecer na mídia, agora durante o julgamento, passou a ser muito mais mencionada nas redes sociais, evidentemente, e agora, além da mãe do Kyle racista,
O mais comum de comentar, né, é que ela é feia. Tá? Então assim, a mãe do cara é feia. Olha se isso é algum assunto para se ficar discutindo sobre a estética do cara. Aliás, vamos lá, né? Todas essas pessoas aí que estão tirando sarro de que a mãe do cara é feia pra caramba, que não etc, são as mesmas pessoas que militam contra, gritam contra os padrões estéticos impostos pela sociedade, né? Que agora decidiram que é importante dizer que no que se refere ao caráter da mãe dele, ela é feia. Bonito, né? Então. Só que eu queria fechar esse capítulo comentando mais uma coisinha. Um rapaz que efetivamente atirou e matou pessoas aos 17 anos, que tem a sua identidade exposta, tem que ficar escondido por causa de ameaça, que está passando por um dos julgamentos mais absurdos que eu já vi para provar a sua inocência, o que sobra de uma vida dessa? Não dá, né? Não dá para dizer que o Kyle Rittenhouse vai ter uma vida normal a partir de hoje. Ele virou um símbolo ao avesso, né? Ele vai ser perseguido, ainda que a imprensa esqueça daqui a 30 dias, porque eles já venderam bastante jornal até lá falando mal dele, mas ele vai viver com os fantasmas dele da morte, efetivamente, das duas pessoas que ele causou, infelizmente, para se defender. E certeza que você vai ter sempre um ou outro retardado perseguindo o cara por causa da vida dele. Não vai ser uma vida fácil, eu espero que ele tenha alguns ganhos nisso aí, a gente vai falar mais pra frente aí também, eu acho que vai ter sim, mas é uma judiação, é um cara de 17 anos que tá conversando a vida dele adulta de cabeça para baixo, né? Pois é, na função do Kyle Rittenhouse durante esses dias, durante esse mês, basicamente foi o pivô de divisão de uma nação inteira. A imprensa. Ontem, dia 17, o juiz do caso, que é o senhor Bruce Schroeder, deu uma declaração que resume perfeitamente o lixo que tudo isso se transformou, tá? Ele diz que sempre foi muito a favor da transparência para que os cidadãos pudessem acompanhar a justiça e, portanto, ele era favorável ao fato do julgamento ser televisionado, mas que ele estava questionando esse fato, tamanha quantidade de fatos distorcidos que saíram na imprensa durante todo esse julgamento. O próprio juiz, no julgamento, já que não pareceu que ele está querendo castigar desde cara o Kyle Rittenhouse, e pior, considerando que ele tem dado muita porrada na acusação, na promotoria, ele acabou, claro, sendo vendido tanto pela imprensa, pela militância, como um juiz parcial, né? Como se fosse, de novo, né? Se tivesse aqui no Brasil, era o juiz bolsominion. Tem que lembrar, não é para seguir a lei, não é para acompanhar os ritos como deve ser, é para seguir a lei do jeito que os caras querem que se siga. É para seguir a lei desde que considere o Kyle Rittenhouse culpado. E como ele não está acompanhando o desejo da esquerda de fazer o Kyle Rittenhouse culpado por tudo, portanto, ele é um cara parcial e ruim. A imprensa como um todo teve um papel fundamental em todo esse processo aí, desde lá do comecinho. Vamos voltar lá atrás. Foi a imprensa que começou a questionar a ação policial lá atrás do Jacob Blake, que levou aos ferimentos dele, tá? Tem uma famosa entrevista do idiota lá do Don Lemon, lá pro Tonight Show do Jimmy Fallon, em que ele dá uma pedalada, vamos chamar assim, é aquela velha história. Não, eu não concordo com a Bader nem com o Sachs, mas, né, sempre tem o mas. E eu cito ele, literalmente, qual que é o mas dele. Então, ele fala o seguinte, eu não concordo com isso tudo, mas qual a resposta proporcional que pode haver ao assassinato em massa de negros que tem acontecido nos últimos anos nos Estados Unidos? Assassinato em massa, tá? Essa foi a expressão dele. Então, veja, eu não sou contra, eu sou contra essa violência, mas tudo bem, pode pôr fogo nesse negócio aí. Então é dessa baixaria toda que acabou saindo, inclusive, um meme que foi usado durante todo o período aí de destruição do verão, do verão americano lá, que é o repórter da CNN sendo filmado de frente para uma concessionária com carros, com vários veículos pegando fogo, que era em Kenosha, ateado aí pelos criminosos, como entre essas pessoas que o Kyle Rittenhouse acabou encontrando pela frente, e embaixo do jornalista, com o fogo atrás, aparece o ticker da notícia dizendo o seguinte,
A expressão que eles usavam no ticker era assim: Fury but mostly peaceful protests after police shooting. Quer dizer, são protestos violentos, mas basicamente pouco pacíficos, né? Não faz sentido nenhum. O Fury você pode inclusive traduzir literalmente como ardente, como coisa que pega fogo, tá? Mas a gente sabe que além de tudo foi um ato falho, mais ainda que a intenção não fosse essa, né? Fury é uma palavra que se usa para descrever alguma coisa mais violenta, impetuosa. Não tem como ser Fury e peaceful ao mesmo tempo na mesma frase, tá? E pior, né? Óbvio, com tudo mostrando ali atrás o repórter pegando fogo por trás. Então, isso virou um meme, e foi um meme providenciado pela imprensa americana, no caso da CNN. Portanto, a imprensa tem um papel fundamental nesse episódio de criar um ambiente de confronto muito mais que racial, mas literalmente dando aval para essas hordas de criminosos que tomaram as cidades americanas naquele verão, dizendo assim, pessoal, pode mandar brasa, vocês vão ter a proteção da imprensa, nós não vamos falar mal de vocês, tá, seus criminosos. Nós aqui da elite corporativa queremos mais que o cidadão comum se lasque. Nós queremos que o pequeno comerciante que dependia daquele negócio lá, que pegou fogo, se ferre, porque a imagem, o exemplo que a gente está dando, castigando essas pessoas que não se ajoelham para o nosso progressismo, é isso aí, tem mais que se lascar, que percam tudo, aspas, como danos colaterais. O que importa então era a mensagem que eles queriam passar. Obedeçam, né? Ou obedeçam o nosso progressismo, ou a gente ajuda a mobilizar essa monstruosidade infernal para destruir tudo. E foi o que eles fizeram, literalmente, tá? A gente já falou, o Kyle Rittenhouse foi o número 2 dessa história. Primeiro, o criminoso com ficha corrida, o Blake, sendo perdoado e cantado em prosa e verso como se fosse uma vítima da sociedade americana opressiva, né? E dá licença, essa é uma das coisas mais nojentas que serve como padrão da esquerda, que é associar pobre com violência, pobre com bandido. Quem faz associação de pobre com violência é a esquerda, sinto muito. Gente mais pobre, cara, basta olhar pela janela, de verdade, não tem nada mais ordeiro, mais positivo e mais honesto do que as classes menos favorecidas. Inclusive, financeiramente, tendem a dar menos calote do que a classe média mais alta. Então, até porque, se não fosse dessa forma, a gente poderia dizer, como é grande parte da população, se o pobre fosse sinônimo de violência, a sociedade estava em caos há muito tempo. Então é um desrespeito gigantesco você fazer essa associação com pobreza e violência. Mas não, a imprensa quer pintar o negro americano, que tem sim na média renda inferior aos brancos e asiáticos, como heróis não pela luta que eles têm no dia a dia de vida, mas como heróis pela destruição de alguns negócios, né? Pois é, me perdi todo, estava falando de imprensa. Então, aqui, o Caio foi obviamente pintado então como supremacista branco pela imprensa. Como é que pode alguém gostar de polícia, né? Como é que pode alguém ter sentimentos patrióticos, portanto, com enfoque no país e não no coletivo, no globalismo? Um cara é um monstrão, ele teve até aula lá no Corpo de Bombeiro. E na noite em que tudo começou, você podia ver diferentes tomadas de vídeo do Kyle Rittenhouse pela cidade. Ele foi pego várias vezes pela cidade, até porque a cidade não é muito grande não. Então uma hora pegaram ele lá limpando pichação, que os caras tinham porcalhado a cidade. Uma hora fazendo guarda com o rifle dele lá na frente da concessionária, inclusive. Aliás, fazendo guarda daquela concessionária que pegou fogo, que o repórter da CNN apareceu, que acabou virando meme, tá? Muito pequeno. O fogo que consumiu a concessionária na véspera é a causa do Caio estar por lá. Agora vejam só, né? São os opostos aí da narrativa, um para cada lado. Então, de cara, a imprensa julgou, além da pecha de supremacista branco, a certeza de que o Kyle Rittenhouse era criminoso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eles divulgaram a notícia de que o Kyle havia atravessado a fronteira de Illinois para Wisconsin com a sua arma, tá? O que seria um crime federal. Mentira, a arma do Kyle já estava lá, em Kenosha, tá? Pode postar, até hoje tem retardado que acredita nessa versão. Aliás, essa acusação nem existiu, certo? A grande imprensa disse que aconteceu, então aconteceu.
Mas se tivesse acontecido, obviamente, teria uma acusação nesse sentido. Segundo, a imprensa jamais se deu o trabalho de analisar uma das acusações da promotoria de que o Kyle Rittenhouse não poderia portar um rifle, porque ele era menor de 18 anos na época do incidente. Apesar de tudo, essa acusação, inclusive, durou até uns dias atrás, sendo que muitos juristas já tinham avisado que essa acusação não procedia. O Kyle podia sim ter o seu rifle, desde que não fosse modificado, tendo mais de 16 anos, estava liberado de acordo com a lei. Terceiro, quando o Kyle Rittenhouse foi detido pela polícia, existia uma informação de que havia um active shooter na área, ou seja, de que havia uma pessoa atirando nos manifestantes na área, o que não se mostrou verdadeiro. Kyle Rittenhouse entrou no meio da bagunça e saiu atirando as pessoas? Não, ao contrário, ele atirou em defesa própria quando foi agredido. Mas a ideia de que o sujeito foi para Kenosha, atravessando a fronteira ilegalmente com seu rifle escondido no crime federal, tá? Ainda está na cabeça das pessoas por aí. Os que não acreditam, fingem que acreditam para manter a narrativa, tá? Ele nunca foi um active shooter, ele nunca saiu atirando para cima de ninguém. Por fim, quarto e último, e o mais incrível de todos, o Kyle Rittenhouse atirou, matou 2 e feriu uma pessoa, todos brancos. Todas as supostas vítimas de Kyle Rittenhouse eram brancos. Eram criminosos brancos como a neve, tá, gente? Mas muita gente até hoje acha que ele matou e feriu negros, porque isso é importante para manter a narrativa. Agora, veja bem, a forma com que o discurso é tão bem montado que a imprensa nunca precisou falar que eram 3 negros. Jamais falou isso, eles não poderiam cometer um negócio desse. Mas um sem número de pessoas, muita gente mesmo, gente, acha que eram 3 negros. E como é que pode ser isso? Gente, o cara é teoricamente racista e sai como active shooter, ele sai atirando teoricamente um grupo de pessoas que teoricamente estaria protestando contra a violência policial contra negros, né? As vítimas só podem ser negros, certo? Errado, totalmente errado, isso nunca aconteceu. E isso mostra para vocês verem como uma, aspas, boa comunicação pode literalmente fazer milagre e mexer com a cabeça das grandes massas. Pessoalmente, eu acompanhei vários casos no Twitter de pessoas falando: eu tô acompanhando aqui o julgamento do Kyle Rittenhouse, mas os caras que ele atirou eram brancos. As pessoas estavam efetivamente, assim, realmente surpresas que ele não matou negros, tá? É muita gente que tá falando assim: nossa, então peraí, então isso não foi um crime de racismo? Então o que foi isso? É porque a venda era como se fosse praticamente uma continuação do Jacob Blake, né? A polícia matou um negro e o Kyle Rittenhouse foi lá no meio de um monte de protestantes pacíficos, né? A imprensa dizia que era pacífico. Então, tem aquele monte de gente protestando pacificamente, negros protestando, e entrou um cara no meio daquilo lá e saiu atirando, o tal do active shooter. Mentiram tanto que a impressão que se teve que que as pessoas que morreram eram negras. É pura lavagem cerebral. A política. No momento dos protestos, nós estamos em pleno ano eleitoral lá nos Estados Unidos, 2020, né? E isso, gente, obviamente não é por acaso, né? Assim, desde George Floyd para frente, que foi, na verdade, o apito aí para disparar o movimento Black Lives Matter, que, por sinal, a gente já tinha até comentado no episódio, acho que nesse 59 que a gente comenta, que a última vez que tinha tido um pico de atividade e de procura no Google do Black Lives Matter foi exatamente na eleição anterior do Trump, tá? Então, foi o mesmo sistema usado, só que de maneira mais radical. De um lado, então, democratas forçando a mão para tentar ganhar votos das minorias, e de outro, um monte de republicano bunda mole, com medo de se queimar com as minorias. Sem que alguém aparecesse para subir no banquinho e enquadrasse essa situação, falasse a realidade das coisas, esse tipo de história, na boa, esse tipo de história vai embora e pega fogo aí como se fosse grama seca, tá? Então, logo após os tiros contra o Jacob Blake, celebridades, né, Hollywood, atletas, saíram em defesa do
criminoso como forma de validar o discurso de que eles estavam do lado certo. Você precisa dizer que você está do lado certo, né? Do lado do bem, que é claro, é o lado dos democratas bonzinhos, né? O governador do Wisconsin, por exemplo, o democrata Tony Evers, na época, aliás é ainda, ele nem esperou a poeira baixar. No mesmo dia, tá? Já apontou o dedo contra a sua própria força policial. Ele não poupou os caras um minuto, tá? Dá aquela maneiradinha assim, depois uma lacrada em cima. E olha, gente, tô falando do cara falar o que eu vou mencionar abaixo no mesmo dia, sem nem mesmo saber o que tinha acontecido. Ele não tinha sido informado de maneira geral sobre a história de Jacob Blake, e ele já saiu e ele deu a seguinte declaração, eu vou abrir aspas aqui. Ele diz assim: embora ainda não tenhamos todos os detalhes, o que sabemos com certeza é que ele não é o primeiro negro ou pessoa a ser baleada, ferida ou impiedosamente morta nas mãos de pessoas que deveriam fazer cumprir a lei em nosso estado ou país, tá? Olha isso. Então, primeiro vamos combinar que, apesar da lacrada, a declaração dele não significa rigorosamente nada. Claro que o Jacob Blake não foi o primeiro nem ferido, nem morto, nem justo, nem injustamente, tá? Mas o recado tá dado. Olha, eu não gosto disso porque eu sou bonzinho, tá? Eu não me culpe, né? E na sequência, para provar que ele realmente é um cara bonzinho, ele correu atrás do parlamento local lá do Wisconsin para criar uma legislação especial contra a brutalidade policial. Ora, se ele nem tinha detalhes e ele nem sabia o que tinha acontecido exatamente, porque já tem que sair correndo para criar alguma legislação contra a brutalidade policial? Político, né, gente? Político, basicamente, reação por medo de perda de eleitor. Na sequência foi o Biden. Além de passar esse tempo todo que ele estava lá durante a campanha escondido dentro do bunker dele, né? O Biden nunca... O Biden se esquivou de todas as formas possíveis para condenar a brutalidade do que estava acontecendo, seja do Black Lives Matter ou Antifa, que aliás estavam aí nesse período forte queimando todas as grandes cidades do país, mas ele não falava nada a respeito. O Black Lives Matter tinha o apoio da Antifa durante todo esse processo, e para o Biden, a Antifa, ele deixou claro, era apenas uma ideia, era um conceito, tá? Não era um grupo organizado terrorista interno, o que eles são, tá? Era só uma ideia, era um conceito. E ele foi incapaz de criticar a organização, fingindo praticamente que ela não existia. Ele aproveitou então a baixaria lá em Kenosha e logo depois que a poeira baixou, acabou os conflitos, claro que ele cagão, foi lá buscar rendimentos políticos eleitorais. Falei cagão, lembrei da história do Vaticano, lá que ele burrou as calças. Bom, primeiro ele conversou com o pai do Caio, eu acho que foi por telefone, a imprensa, muito engraçado, nossa, os caras são péssimos, a imprensa destacou essa conversa no manchete, vou pegar especificamente uma manchete que eu achei esses dias aqui. Aspas para a manchete. Pai de Jacob Blake diz que sua conversa com Biden e Harris foi como falar, aspas, com meu tio e uma das minhas irmãs. Ah, que coisa bonita, né? Pouco propaganda eleitoral os caras fazendo. Então, aí você vai lendo a matéria, depois de tanto tempo, né, que passou esse negócio, e a gente acabou percebendo um padrão interessante, muito estranho do Biden, tá? Não sei se vocês se lembram, que a gente comentou em algum lugar aí para trás, que a maior parte das famílias que perderam aí entes queridos, soldados, no ataque que teve contra as tropas americanas no aeroporto de Cabul, reclamaram muito do Biden, além dele ficar olhando no relógio, reclamaram que quando iam conversar com ele, o Biden não deixa as pessoas falar e fica ele queixando da vida dele, tá? Ele não deixa as pessoas falarem. Quer ver, por exemplo, então, esse padrão que é a reclamação clássica que aconteceu na época desse recuo do Afeganistão, que por sinal já faz 80 dias e tem nego preso lá até hoje, e o que aconteceu com a família Blake. Então, veja o trecho da mesma matéria, tá? Que tem aquele título puxa-saco, aspas aqui. Eles falam o seguinte: eles, no caso Biden e Harris, tá? Eles eram tão reconfortantes que você quase esquecia como a situação estava realmente acontecendo, disse o pai de Blake, referindo-se a Biden e Harris, tá? O Biden continuou me contando os seus próprios problemas com sua família, que ele sabia, ele se identificava com o que eu estava passando. Então é isso mesmo. O padrão do Biden é o sistema do Joe Biden, é isso. Quando tem alguma situação complicada,
ele chora por cima da pessoa, né? Cara de coração muito grande, tá? Quase não é picareta. Por fim, aí na sequência foi a vez do Trump. O Trump foi lá e visitou o Kenosha e foi falar com as autoridades locais para ver o que poderia fazer para ajudar com grana na reconstrução da cidade, que um monte de empresário que se ferrou tudo, né? Pois é, já estavam sofrendo com pandemia, aí tiveram seus negócios queimados, uma coisa horrorosa. O governador lá, aquele cretinão que eu falei lá, democrata, esqueci o nome dele agora, ainda tentou fazer o Trump mudar de ideia, por causa da polarização. Mentira, ele só queria que o Trump não fosse para o Biden ser o único candidato com foto ao lado da família, né? E o Trump, no final das contas, ligou para a mãe do Blake, que alegou ter perdido a ligação, mas foi muito educado, disse que tinha enorme respeito pelo presidente, etc e tal. E no final, a família do Jacob Blake colocou como condição para conversar com o Trump ter um advogado junto, e isso, obviamente, não foi aceito, né? No final, então, cada um deu a sua mordida de certa forma, nada de novo no front. Então eu falei, aí o tempo passou já. Vamos fazer um episódio 2 agora, na sequência, domingo a gente vai colocar no ar. Eu acredito que até lá o julgamento já foi encerrado, já vai ter o veredito. Esse julgamento está sendo literalmente, olha gente, literalmente um show de horrores inacreditável, muita safadeza acontecendo durante todo esse processo. Eu acho que melhor fechar toda a questão do julgamento no segundo episódio do domingo, tá? Aí a gente já, quem sabe, com o veredito tudo junto. Então fica assim, a gente compensa a nossa falha da semana passada, que teve só um programa, e coloca 3 programas da semana para vocês, tá bom? Antes de sair, a gente faz o nosso jabazíssimo expresso. Vamos lá, pedindo para vocês passarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicando no botão follow this podcast, seguir a gente também lá no YouTube, fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto, pedindo também para vocês darem um share nesse episódio aí, antes de chegar à nossa segunda etapa, etapa final do julgamento. Tá bom? Deixo por fim aí o nosso endereço do canal do Telegram. Vamos lá. bit.ly/Telegram-bolha. bit.ly/Telegram-bolha. Acabando a semana, quase lá. Falta mais só um dia pra gente passar a régua. Oro para vocês estarem todos tranquilos, família, saúde e que tenham muita paz no coração. Porque vocês sabem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.